todos que estão chegando aí. Temos 11 alunos na sala, então podemos dar início já. Bom, projetando aqui, né, a nossa tela de trabalho, vocês me dão um feedback aí, ver se vocês estão conseguindo visualizar a tela. Consegue visualizar a tela? Sim, senhora. Ok. Bom, então vamos lá. Bom dia, né, para quem chegou posteriormente aí, já dando início aí às 6h59. Retornando aqui um pouquinho no que nós tínhamos trabalhado com os senhores, né, no sábado, né, foi a nossa aula que aconteceu no sábado, nós recordamos um pouquinho com relação a ligações químicas, que a gente começou a falar, né, das ligações primárias e das ligações secundárias. Definimos o que era ligação primária, o que era ligação secundária, e daí a gente começou a mostrar a primeira ligação primária, que é a ligação iônica. Confere, pessoal? Foi isso aqui que nós paramos? Foi sim mesmo, ou sim? Foi nesse slide. Foi, né? Isso. E aí nós deixamos aqui a formação, né? Falamos inicialmente da ligação entre o cloro e o sódio, né? Mostramos aqui a configuração eletrônica e como isso acontece, mas nós tínhamos falado daquela distância mínima necessária, né? Para que ocorra essa ligação. É aquela distância onde a força atrativa tem que ser equivalente à força repulsiva, e ela tem um momento de equilíbrio. E aí, nesse momento que ocorrem as ligações químicas, né? Seja ela, as ligações primárias, melhor dizendo. E aí, dentro das ligações primárias, a gente começou a falar da ligação iônica. Então, aqui tem alguns caminhos, né? Que envolvem a questão energética, né? Para que ocorra a ligação, a formação do cloreto de sódio. Como que isso procede, né, na verdade? É simplesmente eu colocar, né, um átomo de sódio ao lado do átomo de cloro e isso vai acontecer? Não, né? Então, não é tão simples assim. O que acontece? Eu tenho, por exemplo, né, o sódio sólido, estado de agregação sólido. Eu tenho que passar esse sódio, né, do estado de agregação sólido para o estado gasoso. Começa por aí. Nesse momento, né, eu tenho que, ele absorve uma energia de 108 kJ por mol. Então, a cada mol, né, de sódio no estado sólido, passando para sódio no estado de agregação gasoso, eu tenho que fornecer uma energia de 108 kJ. E o cloro, né? A parte do cloro tem a forma de cloreto, né? Cl2, também, né? Passando para o cloro, né? No seu estado gasoso, quebrando essa ligação química, eu também tenho que fornecer, né? Vai absorver uma energia na faixa de 121 kJ por mol. E, logicamente, quando eu tenho esse sódio, né? Na forma gasosa, eu posso, então, aí, a partir disso, fornecer uma outra energia para eu retirar o elétron da camada de valência. Aquele elétron que nós vimos aqui anteriormente, né? Esse elétron aqui, ó, eu tenho que fornecer uma determinada energia para eu arrancar esse elétron. Quando isso acontece, né, a energia que nós fornece é em torno de quanto? De 495 kJ por mol. E depois, posteriormente, esse elétron que saiu, né, do íon sódio, ele vai, logicamente, ser fornecido para o íon cloro, e aí sim eu tenho a formação do cloreto de sódio no estado de agregação sólido. E nesse momento, né, tanto o cloro quanto quando eu forneço o elétron para o cloro, e logicamente eu tenho a formação do cloreto de sódio, aí sim eu tenho energias liberadas, né? Então eu tenho que inicialmente fornecer energia, e depois eu vou liberar energia. Então, eu tenho dois processos aqui. Esse, eu estou fornecendo energia. Sim. Desculpa interromper, mas a aluna Eduarda Pires, ela gostaria de participar da aula. Ela está pedindo para a senhora aceitar a solicitação dela. Ah, tá. Eu vou entrar, eu vou olhar lá agora, só um minutinho. Então, eu tenho aqui, né, absorvida e liberada, certo? Então, são duas condições, né?
estou fornecendo energia e eu estou liberando energia. Então, no total, eu vou somar, né? Somar essas energias que foram absorvidas com as energias que foram liberadas. Fazer esse somatório aqui. E o valor resultante, né? Ele vai ser um valor negativo. A energia líquida, né? Ela vai ser, então, ela vai ser absorvida ou liberada? Ela vai ser liberada nesse processo. Quando eu libero energia, eu tenho um processo que nós chamamos de exotérmico, né? Isso faz, então, quando eu vou formar o cloreto do sódio, esse composto, né, aqui, eu vou liberar energia, eu tenho um processo que libera energia, exotérmico, ou seja, esse cloreto de sódio, ele tem menor energia do que o sódio sozinho ou do que o cloro sozinho. Então, essa ligação, ela caminha termodinamicamente falando favorável, uma vez que eu vou ter um composto final menos energético do que os compostos que deram origem a ele, iniciais. E sempre, né, dentro da termodinâmica, da termoquímica, né, melhor dizendo, a gente caminha sempre no sentido de menor energia e maior estabilidade. Então, é um composto estável, o cloreto de sódio? O que vocês acham? Enquanto eu vou fazer o aceite aqui, vocês já vão pensando, eu volto e vocês vão me responder. Se o cloreto de sódio é um composto estável. Aqui. Mas não tem ninguém aqui ainda. Ah, tem. Ingressar agora. Ok, pessoal? Parece que ela não apareceu, quer dizer, ela não apareceu aqui ainda. Como é que é o nome dela? Eduarda Pires, se eu não estiver enganado. Pois é, ela ainda não apareceu aqui para mim. Ainda não. Vou aguardar, mas ela está solicitando, pediu via WhatsApp para vocês? Porque ela não apareceu aqui ainda, ela teria que aparecer aqui no sistema para eu poder aceitar. Vamos aguardar mais um minutinho, de repente a gente verifica aqui de novo, tá bom? Pessoal, consegue visualizar aqui a tela? Tá ok? Retornou aí para vocês a tela ou não? Retornou sim, Sim, professor. retornou. Tá ok, então. Bom, então, o que vocês pensam com relação ao cloreto de sódio, sal de cozinha? Ele é um composto estável ou não? O que vocês acham, pessoal? Sim ou não? A ligação foi feita, então fica aquela dúvida. Sinceridade. Então, né? Aqui eu tenho uma estrutura, né? Do retículo cristalino, né? Formado exatamente entre os íons sódio e os íons cloro, né? Então, o que está em verdinho, que está representando os íons cloro, e o que está aqui em roxinho, né? Está representando os íons sódio. E, na verdade, né? Então, a gente tem essas forças atrativas, eletrostáticas entre os átomos, e isso forma, né? Então, esse arranjo de íons positivos circundados por íons negativos e íons negativos circundados por íons positivos. Isso faz com que
eu tenha, então, né, esse retículo cristalino, essa estrutura, e dentro daquilo que a gente viu ali da termoquímica, né, a questão energética envolvida na formação do cloreto de sódio, nós vimos que libera, né, energia no processo final da história. Então, eu tenho um composto que tem menor energia. Se ele é um composto que tem menor energia, ele é o quê? Um composto extremamente estável. Então, aqui, ó, a estrutura cristalina de um sólido é o resultado da formação ordenada, onde se encontram os átomos de um composto iônico. Pode ter também no composto molecular. Esse composto que nós formamos aqui, do cloreto de sódio, ele é um composto que iônico. Aí, por que ele é um composto iônico? Eu não posso falar, é uma molécula de NaCl, né? Tem gente que usa, inclusive, esse termo. Fala, eu tenho uma molécula de NaCl. Mas não é correto falar dessa forma, por quê? Porque ele é um composto iônico, ele não é um composto molecular. Um composto molecular formado por ligações covalentes, que é o próximo tema que nós vamos discutir. Então, é questão de termos, mas você vai ouvir, inclusive em livros, né? Às vezes é utilizado esse termo. Então, normalmente a gente fala um composto iônico, tá? Formado por ligações iônicas, ou molecular, né? Que aí, no caso, nós teríamos formado por ligações covalentes. Esse é o termo mais correto, mas é utilizado para as duas coisas. Então, por outro lado, né, essa estrutura, então, ela dá esse arranjo, né, e faz com que eu tenha aqui um sólido cristalino, né, altamente, a gente fala, ordenado e estável. Por isso que quando eu mostrei para vocês, eu vou voltar aqui um pouquinho, para vocês estão se lembrando disso aqui, nós falamos, eu acho que foi na aula passada, de sábado, deixa eu ver se foi aqui mesmo, ou se não está aqui. Aqui, essa tabelinha. Lembram dessa tabela que nós mostramos aqui para vocês? E aí nós falamos, NaCl, né, é um sólido a temperatura ambiente, e falamos que o tipo de ligação primária era que ligação iônica, e aí nós falamos da temperatura de fusão, 801 graus. Ainda falei, é relativamente alta, vocês nunca passaram, né, num recipiente, por exemplo, um tecido doméstico aí de alumínio, o sal, né, de cozinha, do estado sólido para o estado líquido, fazer a fusão dele, né, aquecer ele aí no seu fogão aí, né, num tecido de metálico composto de alumínio, e passar ele para o estado líquido. Por quê? Porque a temperatura de fusão dele é maior do que a do alumínio. Aí e aí falando da questão da solubilidade. Bom, por que a temperatura de fusão dele é alta? Alguém sabe dizer por que é elevada a temperatura de fusão do cloreto de sódio? Porque precisa de muita energia para quebrar a ligação entre eles. Para quebrar a ligação entre os átomos ligantes. E por que eu preciso de muita energia? Porque esse composto que se formou aqui, o cloreto de sódio, né, ele liberou energia. Então, ele está numa condição de menor energia. Se está numa condição de menor energia, está numa condição de maior estabilidade. Para eu retornar ele a essa condição, né, eu tenho que fornecer energia. É o processo inverso. Se para cá eu libero energia, para cá eu tenho que absorver energia. Por isso que a temperatura, né? Porque quando eu passo, né? Eu passo do estado sólido para o estado líquido, logicamente eu não vou estar quebrando, né, essa estrutura aqui. Eu vou estar quebrando, na verdade, essa estrutura aqui, é o retículo cristalino, né? Eu vou estar, porque aqui eu tenho o quê? Sódio, cloro. Então, eu vou estar quebrando agora, né, essa estrutura das moléculas aqui, ó, né, do retículo cristalino. E isso faz, né, então, que esse arranjo aqui, mas esse arranjo aqui, que são as ligações, na verdade, secundárias, elas só acontecem devido a essas ligações primárias, que é a ligação iônica, a ligação entre íons. E quando eu tenho ligações entre íons, ou seja, carga positiva com carga negativa, eu tenho uma atração extremamente forte, né? Eu tenho uma carga localizada.
Então, isso faz com que essa molécula não, eu já estava falando, esse composto iônico, né, quando aproxima de um outro composto iônico de cloreto de sódio, e eles se aproximam, né, com uma força muito interativa. Por quê? Porque aqui eu tenho o quê? Carga localizada, carga negativa, e aqui eu tenho carga positiva. Eles aproximam por essa atração, por isso que eu coloco aqui, ó, né, aqui, ó, com o sódio aqui, o cloro aqui, o sódio aqui, o cloro aqui, o cloro aqui, o sódio aqui, em relação a essas cargas localizadas nos átomos que formaram o composto iônico. Então, esse rompimento, né, dessas atrações entre o sódio de uma molécula, de um composto, e o cloro do outro composto, é extremamente forte essa ligação. Para isso, eu tenho que fornecer uma energia elevada para eu romper isso aqui. Certo? Então, compostos iônicos são extremamente estáveis, né? Professora, Aí, professora, sim, pode falar. então, pera lá. Se eu vou estar voltando energia para dentro desse composto iônico, logo ele vai voltar ao composto original dele, a Não, matéria ele vai original dele? quebrar a ligação entre os compostos iônicos, né? Mas não a ligação entre os átomos. Agora, essa ligação entre átomos, né? Eu também posso romper. Mas é fácil eu romper essa ligação entre, porque aqui é o átomo de cloro, não é isso? Uhum. Esse aqui é o de sódio, certo? Para eu romper essa ligação entre os dois átomos, também pode acontecer? Pode, mas para isso eu tenho que fornecer energia. Porque quando eu estou nessa condição aqui, eu estou com uma menor energia. Para eu quebrar ela, né, eu tenho que voltar para uma condição que é de maior energia. Por isso, eu tenho que fornecer energia para quebrar essa ligação. Mas o que eu estava comentando aqui não era a quebra da ligação entre o sódio e o cloro. Era a quebra da ligação entre dois compostos iônicos que eu preciso fornecer. E isso, quando eu faço essa quebra, né, de ligação entre dois compostos iônicos, aí sim eu estou fundindo, né, eu estou passando do estado sólido para o estado líquido. O que é o estado de agregação sólido-líquido? O que define se aquela substância se encontra no estado sólido, se ela se encontra no estado líquido ou se ela se encontra no estado gasoso? O que eu falo assim? Eu tenho aqui H2O no estado líquido. Eu tenho H2O no estado gasoso. Eu tenho H2O no estado sólido. O que define a água estar no estado líquido, a água estar no estado gasoso ou a água estar no estado sólido? A distância entre as moléculas? A distância entre as moléculas. Certo? Então, aqui no caso do composto iônico, é a distância entre o composto com cloreto de sódio com outro composto com cloreto de sódio. Mas, para isso, eu tenho que fornecer uma alta energia, não é simplesmente como a água, né? Eu pego a água lá, o H2O no estado sólido, deixo a temperatura ambiente e, de repente, ela está no estado quê? Líquido. Não foi uma energia, né? Eu não faço isso com sal, pego um pouquinho de sal, coloco num recipiente e deixo lá no sol por algum tempo, e quando eu for lá, o sal está no estado líquido. Eu não consigo. Com aquela, né, quantidade de energia fornecida pelos raios solares, ela não é suficiente para romper essa força entre, né, esse composto e esse composto. Por quê? Porque aqui eu tenho uma ligação entre íons. E essa ligação entre íons para formar esse composto, ela interage com a outra ligação entre íons para formar esse composto por uma atração, né, que é uma força de ligação secundária extremamente forte. Por quê? Porque eu estou relacionando aqui a uma atração entre negativo, positivo com negativo, positivo com negativo, negativo com positivo. E isso vai formando esse retículo cristalino. Né? Quem já pegou, por exemplo,
o sal e tentou pegar um cristalzinho do sal. Vocês já observaram isso? Um cristalzinho? Vou pegar só um cristalzinho. Ele não tem um formato cúbico, mais ou menos parecido com isso? A geometria? Então, macroscopicamente, a gente visualiza. Logicamente, né, aquele cristalzinho, né, que você pegou lá de sal de cozinha, você tem milhões, né, de compostos iônicos formando esse emaranhado aqui e dando aquela característica, aquela forma geométrica. Tudo bem? Tudo ok até aqui ou não? Mais ou menos, né? Deixa eu só pegar aqui agora, só um minutinho. Tranquilo. Vou voltar aqui. Vocês conseguiram ler o artigo, pessoal? Sim. Sim, então tá bom. É o Salomão. Salomão, você conseguiu ler então, Salomão? Então tá bom. Tem mais gente aí que conseguiu ler? Bom, aqui nós temos também, ó, só mostrando as imagens aqui, eu fui aqui no slide nosso, né? Por exemplo, que é o do cloreto de sódio que a gente estava falando, né? Essa aqui é a micro, né, grafia de um composto também, do cloreto de sódio, né? Olha aí, é algo que eu acabei de falar para vocês. Quando vocês pegarem aí, né, dá para visualizar algo, semelhante a isso aqui, né? Aqui é uma outra ligação, né? Melhor dizendo, é um outro composto, né? A ligação é a mesma também. Entre dióxido, o oxigênio e o titânio, né? Formando dióxido de titânio. Também tem uma outra geometria, mas no final, né, ela também parecida com a do cloreto de sódio, tá? E tem aqui uma ligação também iônica entre o chumbo e o enxofre, também eu tenho mais ou menos, né, essa estrutura cristalina. Tá? Então, o que é isso? Olha, dependendo da ligação, da atração, da força eletrostática entre os elementos ligantes, podem ser, no caso aqui nós estamos falando de íons, entre os íons ligantes, né? Porque nós estamos falando de ligação iônica, eu posso ter diferentes estruturas, né? Retículos cristalinos. Essas estruturas internas, né, dos cristais, elas podem ser, por exemplo, nós acabamos de mostrar do cloreto de sódio, que é um cubo, mas eu posso ter uma geometria, né, um prisma trigonal, eu posso ter uma bipirâmide, né, e vai lá na parte da matemática, né, uma bipirâmide hexagonal, né, que aqui eu tenho 6, e a base dela, né, são 6 lados. Eu posso ter um prisma também, o quê? Hexagonal, né, que tem aqui também os 6 lados. Então, isso vai depender dos íons ligantes, e em especial do que? Da carga localizada nesses íons ligantes. Eu posso ter diferentes estruturas. E o que isso vai implicar no nosso, né, na nossa substância em si? O que vocês acham? Se eu tiver um cubo, que é o que eu acabei de mostrar, por exemplo, do cloreto de sódio. Mas se eu tiver um prisma tetragonal, e aí? O que isso vai implicar? Vamos lá na matemática, a gente vai voltar lá naqueles conhecimentos da matemática, né, que vai dizer para nós, inclusive, né, a questão da angulação. A angulação entre o quê? Entre os átomos ligantes, que vai definir, então, a geometria do composto. E essa geometria do composto, então eu tenho aqui, né, se é cúbico, se é tetragonal, se é hexagonal, né, vai inclusive nos dizer a questão de temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, são as propriedades específicas da matéria. Elas estão intimamente relacionadas com essa formação estrutural. Tá? Então, aqui é só mostrando um pouquinho, né, os sistemas, os exemplos geométricos aí que podem ser formados, né, e a questão das diferentes medidas, né,
das faces e angulações. Aí vocês são mais expertos, né, em geometria do que eu. E isso vai nos definir algumas coisas importantes. Eu vou pegar essa tabela que está meio ruim, mas deixa eu ver se eu consigo ampliar ela, só um minutinho. Melhorou ou não? Você consegue visualizar ou não? Aqui ele traz, né, só uma título de curiosidade, né, algumas compostos formados por metais, a estrutura cristalina, né, o raio atômico, a valência mais comum e a temperatura de fusão. Vamos pegar um exemplo aqui. Alumínio, todo mundo conhece, né? Utensílios domésticos formados por uma liga metálica à base de alumínio, né? Ele está falando na questão do raio atômico do alumínio, né? Que é na faixa, né, de 0,143, né, nanômetros, né? Relativamente ao alumínio, se você pensar no alumínio, qual é a configuração do alumínio? O alumínio tem número de prótons 13. Se eu tenho número de prótons 13, então eu tenho que 1s2, 2s2, 2p6, né, já deu 10, 3s2, 3p1. Então eu estou lá na terceira camada, confere? Terceira camada com 3 elétrons na última camada. Qual é a valência do alumínio? 3+. Por que a valência do alumínio é 3+? Alguém sabe me explicar por quê? Porque na última camada de ligação ainda aceita mais elétrons. Ela está incompleta. Tem alguém, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Que tem uma outra observação, diferente da do Salomão. Essa aqui está muito ruim. 3+, eu vou voltar lá na lousa, então. Só um minutinho. Alumínio, né? O alumínio é isso aqui, né? Fé? A gente tem, né, seguindo os modelos atômicos, um atômico igual a um de prótons, que é igual a um de elétrons. Se nós fizermos a distribuição eletrônica do alumínio, como eu falei, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Se a gente passar os níveis, né, lembrando aqui de energia, nós temos essa configuração aqui. 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, 1, 2, 12, 1, 13. Lembrando, então, que ligação química acontece o quê? A nível de camada de valência. Camada de valência, eu tenho aqui, né, os dois subníveis, SP. No caso do subnível S, eu tenho ele completo, só tem um orbital e esse orbital está completo. No caso do subnível P, no caso do subnível P, no caso do subnível P, nós temos aqui 3 orbitais. Se eu for distribuir os elétrons, no caso do subnível S, ele está completo. Tá? E no caso do subnível P, eu só tenho um elétron. Então, eu tenho esta condição aqui do alumínio. O alumínio, se ele for se ligar, né, com algum outro átomo, naquelas condições, né, tem que sair do estado sólido, passar para o estado gasoso, depois tem que arrancar o elétron da camada de valência, tudo isso aí eu tenho que fornecer energia para ionização, energia de ionização. Né? Mas, o que pode acontecer com ele? Eu posso retirar esse elétron, não posso? Se eu retirar esse elétron, o que acontece com o alumínio? Ele ainda fica continua com maior sendo... carga positiva. Ele vai adquirir aqui, na verdade, né? Eu vou ter o alumínio nessa condição. Se eu tirar um elétron dele,
ele tinha agora, ele continua com quantos prótons? 13 prótons, né? Se eu retirar um elétron dele, ele vai ficar com 12 elétrons. Então, ele fica com uma carga positiva a mais. Eu represento ela aqui. Mas também eu posso retirar esses 2 elétrons dele. Eu posso retirar os 3 elétrons. Se eu retirar os 3 elétrons do alumínio, na última camada, quem fica sendo a minha última camada? A segunda camada. A segunda camada aqui é carga positiva, né? Tem uma carga positiva a mais. Eu vou agora ficar com quantos elétrons? Ao invés de 13, agora eu vou ficar com 10. Então, tem 3 cargas positivas a mais. Então, eu represento assim. Al3+. Quando nós falamos aqui, mostrei aquela tabela para os senhores, nós dissemos que a valência mais comum, no caso do alumínio, né, ela é 3+, a mais comum. Uai, professora, não é a única? Não, acabei de mostrar que pode ser mais um, certo? Então, depende das condições, né, eu posso ter diferentes, isso vai ser importante, eu vou já introduzir um assunto aqui para vocês, que está correlacionado com corrosão, né? O elemento químico, ele pode se ligar de diversas formas. E essa forma a qual ele se liga é que vai definir, né, a espécie química. E essa espécie química, ela é extremamente importante. Deixa eu ver se eu tenho aqui, não tem, né? Não coloquei. Deixa eu ver, cobre, cálcio, nióbio, platina, prata, titânio, zinco, não tem. Mas eu vou colocar lá na lousa já. Então, assim, depende muito, né, da maneira como ele está ligado para que ele tenha uma valência. E isso é de fundamental importância na questão macro. Por quê? Porque, dependendo da valência, ele vai ter uma estrutura cristalina, e dependendo dessa estrutura cristalina, eu tenho uma propriedade específica diferente. E uma forma de liberação, inclusive, né, para o meio ambiente de forma diferente. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, o arsênio. Arsênio é um elemento químico que ele pode trazer com valência 5+, ou ele pode trazer com valência 3+. Essa é uma espécie química e essa é uma outra espécie química. Como assim, professor? Você já ouviu falar, eu tenho lá no ensino médio, você estudou, tenho ferro 3+, mas também posso ter o ferro 2+. Lembram disso? Eu posso, né, perder 3 elétrons, mas eu também posso perder 2 elétrons. Então, por isso que tem que tomar cuidado com aquela questão regra do octeto, que você estudou lá no ensino médio, porque quando se falava em regra do octeto para o alumínio, o mais comum, e ali realmente a valência é o quê? 3+, é perder esses 3 elétrons da camada de valência. Mas eu não necessariamente tenho que perder os 3, eu posso perder só um, e eu já tenho uma certa estabilidade. Então, o arsênio, por exemplo, 5+ ou 3+, ou ferro 3+, 2+, e assim por diante, eu tenho diferentes elementos químicos com diferentes valências. E o que o caracteriza, só para vocês terem uma ideia, esse cara aqui, ó, o arsênio 5, ele é carcinogênico. Então, quando ingerido, né, no nosso organismo, ele pode causar mutações nas nossas células anormais. Esse cara aqui não causa. Então, olha que coisa interessante. Teve um problema, né? Na época não era nem, acho que Unilever ainda, acho que era da Arisco, né? Não sei mais como é essa mudança aí, mas industriais.
Mas, enfim, eu já era professora do Instituto há muitos anos, né? E nem era Instituto também, era escola técnica. Sou da época de escola técnica, gente. E provavelmente vocês não tinham nem nascido ainda. E o que acontece? Foi, né, atrás da gente para fazer uma avaliação de uma contaminação que tinha acontecido aí no Meia Ponte com arsênio. E aí queriam que a gente determinasse, né, o arsênio total. Eu vou lá, eu posso coletar a amostra e determinar o arsênio total, né, que a gente fala, né, o arsênio que está ali, né, tanto na parte do manancial, quanto também na parte sedimentada. Eu tenho que fazer esse cálculo tanto dos dois, né? Mas, enfim, eu determino o arsênio total. O que seria o arsênio total? Eu estou determinando o arsênio, mas eu não sei qual é a espécie que ele está. Se ele está na forma 5 ou se ele está na forma 3. Se ele está na forma 5, o impacto é bem diferente do que está na forma 3. A forma como ele está ligado. Então, essa valência, ela vai definir, né, a forma como o elemento químico daquele determinado íon, daquele determinado átomo se ligou. E isso faz com que ele possa ter um outro poder de atuação totalmente distinto. Né? Então, para você ter uma ideia, esse aqui é carcinogênico, esse não. Então, às vezes, né, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A análise não pode me dar só o total, eu preciso saber como ele está ligado. Então, hoje existe dentro da química uma área chamada especiação química. Eu tenho que determinar a concentração, a espécie, que espécie eu tenho e quanto dessa espécie eu tenho. Esse é o fundamental. É a forma como isso se liga. E aí vai de encontro a isso que nós acabamos de colocar para vocês, né? Depende dessa estrutura cristalina. Tá? Então, eu tenho diferentes formas que isso pode acontecer. Tá claro isso ou não, pessoal? Sim ou não? Sim ou sim? Então, aí nós temos diferentes... Estão me ouvindo, pessoal? Bom dia, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, não? Bom Vocês dia. estão Bom com dia. sono, hein? Tá difícil, hein? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de retículos, né, formado por ligação iônica, então, entre íons, por exemplo, zinco e enxofre, né, que tem uma forma hexagonal, isso dá uma certa estabilidade, né? E isso vai nos definir, então, aqui, deixa eu só diminuir aqui, senão a gente não vai conseguir visualizar. Vou usar aqui, conforme a gente for necessitando, a gente vai lá para a luz. Essa ligação, né, essa energia de rede ou reticular, ou ainda de coesão ou de estabilidade do composto. É ela que vai definir, então, né, a condição para que eu vou romper isso ou não. E isso está intimamente relacionado com uma propriedade, né, lá do átomo. Qual é essa propriedade do átomo em especial? É o raio atômico. Né? Esse raio atômico vai nos dizer qual é a energia, ou melhor, vai nos indicar, né, qual a energia necessária para quebrar essa ligação. Pensa comigo, se eu tenho um menor raio, o que acontece com essa energia de ligação? Que eu vou citar um exemplo aqui, nós colocamos aqui, ó, lítio, sódio e potássio. Vocês se lembram da tabela periódica? Se não se lembra, a gente vai voltar nela lá. Só um minutinho. Eu acho que nesse slide meu aí não tem, mas a gente pega aqui. Se a minha internet aqui aguentar, né? Que a minha internet hoje vai estar oscilando muito. Só pegar aqui pra gente dar uma olhada. Ixi. Vamos lá. A gente consegue pegar um aqui.
Consegue ver ela aqui? Sim ou não, pessoal? Sim, professora. Sim. Tá, né? Então, ó, Sim. tabela periódica, né? A famosa tabela periódica, onde nós temos o quê? Os nossos elementos distribuídos em colunas, né? E linhas. As colunas representam o que? Os grupos, e as linhas representam os períodos. Estão lembrados disso aí, pessoal? E, no caso, essa nossa tabela aqui, ela é composta, né? Essa não, né? Essa aqui já está atualizada, nós temos até o 118, né? Esse aqui ó, é um gás também, tá? Então, antigamente a gente falava que a gente tinha no grupo 0 da tabela, ou quem estudou família, né, um tempo anterior aí, né, então quando eu estudei a família, a gente falava que nós tínhamos aqui hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, mas a gente já tem mais esse elemento químico aqui, ó, que é o organessônio, né, organessônio, que é também um gás e também é considerado um gás nobre, né? Por que ele é considerado um gás nobre? O organessônio. Porque ele está estável. Que ele está estável. Por que ele está estável? Porque ele tem todos os orbitais de ligação preenchidos. Isso, porque todos os orbitais preenchidos, né? A única diferença é que o hélio tem única camada, tem 2 elétrons, está preenchido, né? O neônio está na segunda camada, tem 8 elétrons lá, porque o subnível SP está completo. O argônio está na terceira camada, também está com S e o P completo. Né? O criptônio está na quarta camada, e está com o quê? Com S completo, com P completo. O xenônio está na quinta camada, também está com S com P completo. Né? O radônio está na sétima camada, também está com o quê? Com S e com P completo. E, logicamente, esse aqui é o cara que completa todo o diagrama que nós temos até hoje. Está com o quê? Completo, né? O S e o P na última camada aqui, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a sétima camada, né? Que é o 7S2 e o 7P6. Lembra que eu falei para vocês que nós, no modelo atômico de Bohr, nós chegamos lá na distribuição eletrônica pela equação de Heisenberg, né? Equação 2 vezes n, né? Ao quadrado, pré-simplesinho, da mecânica quântica, né? Essa dedução dessa equação está relacionada com a questão dos números quânticos, ela vem até aqui, ó, 118. Se a gente achar o 119, que já tem, aquele diagrama já não nos responde mais. A gente vai ter que aumentar os níveis, certo? Bom, mas voltando aqui. A gente veio na tabela aqui, eu já mudei outra coisa, né? Só recordando a tabela com vocês, para quem não se lembra. Aqui, a gente estava lá no nosso slide, lítio, sódio e potássio. Foi isso que estava representado lá? Lítio, sódio e potássio. Né? Lembrando aqui o lítio, né? Tem número atômico, ó, o lítio, número atômico 3, massa atômica, olha lá a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s1. Na representação lá, no caso do sódio, também eu tenho aqui o 3s1. E no caso do potássio, eu tenho o quê? O 4s1. Quem tem maior raio aqui? É o lítio, é o sódio ou é o potássio? Raio atômico. Potássio. Potássio tem maior raio, né? Quando eu penso na questão de coluna na tabela periódica, o grupo, né? Conforme eu caminho no grupo, eu aumento a camada. Se eu aumento a camada, eu aumento o raio. Confere? Lembrou dessa propriedade? Raio atômico, importante, Sim. não é isso? Se eu aumento a camada, eu aumento o raio. Isso no grupo. E no período? Como é que eu aumento o raio no período? Se eu vim aqui, ó, lítio, berílio,
Aí eu vim aqui, ó, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Quem tem maior raio entre lítio e neônio? Neônio. Lítio ou é neônio? Neônio tem maior raio? Ele vai até a distribuição 2p6, então eu acho que sim. Mas o lítio também vai até a distribuição o quê? Ó, olha lá a distribuição do lítio. Tá aqui, ó. Que eu tô em cima dele, aí eu não posso tirar, mas tá vendo aqui a distribuição? Vou mostrar onde fica. Fica aqui, tá vendo? Você, a hora que eu pongo o mouse no lítio, vocês olham aqui. É lítio. Qual que é a distribuição dele? 1s2, 2s1. Consegue visualizar aí a do lítio? Sim, consigo. Agora vamos lá do neônio. Vou lá. A do neônio vai o quê? 1s2, 2s2, 2p6. Está em qual camada do neônio? Eu vou lá na lousa, já que você fica mais fácil apresentar. Na terceira. Deixa eu só voltar. Não, a do neônio, olha lá, ó. Eu vou voltar aqui na lousa. Um minutinho. Ó. A gente lembrou de uma coisa importante, mas a gente vai voltar lá, porque isso aqui é importante. Lítio 3, neônio 10. Confere? Só reforçando. Então, o lítio aqui ficou o quê? Um S, 2S. Fazendo os níveis de energia. Mesma coisa aqui no caso do neônio. Vamos fazer o neônio aqui. Um S, 2S, 2P. O P também é da segunda camada de ligação. Essa é a segunda camada. Né? Então, aqui, ó. 2 e 1, 3. Completou, né? Distribuiu os elétrons ali. Aqui, 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10. Então, camada, quantas camadas tem? Tem duas camadas, camada K e N. E aqui também, camada K e N. E aí, quem tem maior raio? É o lítio ou é o neônio? O lítio. O lítio. O lítio tem maior raio do que o neônio. Ah, mas professora, por quê? Porque eu tenho aqui uma carga nuclear de 3 prótons no núcleo, puxando Eu acho que travou, professora. Foi travado, professor.
Pessoal, ela acabou de mandar mensagem aqui pra mim falando que a energia elétrica dela caiu. Eita. Mas aí ela falou algo se é, tipo, pra aguardar na aula, ou se pode sair, ou ainda não. Não, no caso ela não falou, ela só falou assim, oi, minha rede elétrica caiu. Aí eu falei assim, eu vou avisar ele. Alô, alô, consegue me ouvir? Salomão? Conseguimos, professora. Sim, Minha agora sim. energia aqui pifou. Caiu. Vamos ver se a gente consegue recuperar aqui a nossa
Deixa eu só verificar, a gravação foi iniciada, está sendo gravada, tá ok. Deixa eu só projetar aqui novamente a lousa para vocês. Fechar o nosso raciocínio aqui. Consegue visualizar a lousa aí? Afirmativo, professora. Sim. Ok. Nós estávamos por aqui, né? Mas a gente já tinha feito alguma coisa, mas, enfim, perdeu. Vamos fazer novamente. Eu tinha feito a distribuição eletrônica dos dois. Mas já não me aparece aqui mais. Acho que não gravou. Então, S, né? 2 S, 2P, mais ou menos isso aqui que a gente tinha construído. Essas aulas online é bom, né? Mas olha que é um clique só para a gente já não estar mais no ar. Infelizmente, mas vamos lá. Então, 3, né? A gente ia colocar 2 e 1 aqui. Aqui 2, 1, 2, 4, 1, 6, 10, né? E aí nós tínhamos chegado à conclusão, então, que o raio atômico do lítio é maior do que o raio atômico do neônio. Simplesmente porque os dois estão na segunda camada, então eu tenho aqui 3 cargas positivas e 2 camadas. E aqui eu tenho, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cargas positivas em 2 camadas. Logicamente, tudo bem que aqui eu também tenho distribuído aqui na eletrosfera 10 elétrons. E aqui eu tenho 3 elétrons. Mas essa aproximação das cargas positivas aqui, ela é bem mais intensa em relação às cargas negativas do que aqui. Então, faz com que, na verdade, essas camadas aqui, né, elas fiquem mais próximas possível, né? A gente até usa fazer, né, didaticamente, algo assim, né? Mais próximo possível. E isso faz, então, que eu tenha o quê? Um menor raio do que no caso do lítio, que tem uma carga nuclear menor. Então, o lítio tem um maior raio atômico, né, pensando, do que o neônio. Então, é aquela, né, isso vai impactar, logicamente, nisso aqui que nós estávamos trabalhando. Se eu vou ter que abrir de novo, porque eu perdi, né? Não está aqui mais. Mas tudo bem, a gente vai lá pegar. Que nós estávamos trabalhando aqui. Quando a gente mostrou exatamente isso aqui para os senhores, né? Estávamos aqui, né? Opa, aqui. Que era aqui a questão do lítio, sódio e potássio, né? E aí, quando eu tenho, então, o maior, né, na rede cristalina, o maior, eu tenho na questão o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, né? Então, o ânion maior, menor energia de rede ou de estabilidade. Por quê? Porque eu estou mais distante possível. E isso faz, então, que essa atração entre os íons, ela seja o quê? Menor. E, consequentemente, né, mais fácil de romper essa força atrativa entre esses compostos. Tá ok, pessoal? Então, a questão do raio atômico, ela vai nos influenciar na estrutura do retículo cristalino. Era isso que a gente estava tentando relembrar com vocês. Tudo bem até aí? Alguma dúvida ou não? Pessoal? Tranquilo, professora. Tranquilo, né? Então, é exatamente isso que a gente estava comentando com vocês, né? Com relação à temperatura de fusão, com relação à energia reticular, né? Com relação, então, à questão do raio atômico. E eu vou só começar a mostrar isso aqui, e aí a gente vai ter que parar, porque a coisa interrompeu um pouco, né? Na verdade, eu vou parar aqui, porque esse aqui eu preciso de um tempo maior. Nós temos aula no sábado agora? Vocês sabem dizer?
Vou ver agora. Você olha para mim, Salomão? Bom, a gente vai parar nesse slide, estrutura de Lewis, e aí eu vou só um pouquinho aqui, eu acabei não discutindo o artigo, né, mas a gente vai discutir na próxima semana. Eu quero que vocês, quem não conseguiu ainda fazer a leitura do artigo, o artigo é esse aqui, ó, né, que nós já tínhamos falado com os senhores. Eu já vou entrar até aqui no que é acadêmico e mostrar uma outra coisa para vocês. Só um minutinho que eu vou, se eu consigo entrar aqui no que é acadêmico. Já tem uma outra coisa que eu preciso que vocês também isso aqui hoje. Só um minutinho aqui, se a nossa internet permitir. Professora, Sim, pode falar. no calendário está especificado que sábado é sábado letivo, no entanto, não tem nenhuma especificação a respeito de qual aula será reposta, de qual matéria ou nada. Ah, tá. Então, provavelmente, essa é a turma de vocês, deixa eu ver aqui. Engenharia controle automação. Isso. Provavelmente, então, não é nova. Eu acho que é uma reposição, deve ter alguma outra atividade. Acredito. Eu tinha visto outra turma, já tinha falado isso para mim, tinha me esquecido. Bom, a gente está trabalhando aqui, nesse tópico aqui, né? Apesar de eu ter colocado aqui como aulas assíncronas para vocês, os slides, para vocês olharem os slides, mas é aquele material que eu estou trabalhando. O artigo que eu pedi para vocês lerem, e eu quero que vocês também olhem esse material aqui, que eu vou abrir ele agora aqui, que está aí para vocês. Que é a parte de estrutura de Lewis, tá? Que é o tema que a gente vai começar lá dentro do que a gente está trabalhando dentro das aulas síncronas, né? Na próxima semana. Mas eu queria que vocês já olhassem, tanto, né? Quem não conseguiu ler esse artigo, que leia o artigo, por favor, e que faça também, olha esse material aqui que eu estou tentando abrir, né? Se é que é a minha internet que vai permitir, que está muito carregado, que deu. Se eu não conseguir abrir, mas acho que vai abrir. Vocês, tá aqui o material. Estrutura de Liu, não sei por que está dando uma montagem aqui, mas tá bom. Aqui é exatamente, né, o que nós estávamos conversando sobre, né, energia de ionização, tá? Potencial de ionização. Importante que vocês deem uma olhada nisso aqui, tá? Para que a gente vá falar, a gente falou sobre valência também, tá? E a gente vai começar a fazer essa especificação aqui, né, mostrando a questão da camada de valência, como Lewis representou isso, tá? E aí a gente vai chegar nesse termo aqui, vou colocar modo de apresentação, facilita, né? A questão de carga formal, que é importante essa compreensão, que vai de encontro àquilo que nós falamos, com relação à espécie química, tá? Então, esse aqui é um complemento um pouco mais detalhado, porque na aula às vezes a gente não consegue, e eu queria que vocês olhassem com carinho isso aqui, tá? Que é exatamente o que eu comecei a comentar hoje com vocês. Certo? Era só para vocês aí inteirarem disso aqui e fazerem essa leitura. Ok, pessoal? Tudo bem? Eu vou aqui baixar a nossa lista de presença. E vou também, eu não sei como é que ficou a nossa gravação, mas eu vou parar a gravação agora.